Demônio alado infanticida, a primeira mulher criada por Deus, um símbolo feminista e um demônio sexual. Afinal, quem é Lilith? Como já citado, Lilith possui inúmeras faces, e no vídeo de hoje eu vou trazer um breve resumo sobre a sua história, que supostamente se inicia lá na Antiguidade e se estende até os nossos dias. Em uma das versões mais conhecidas do mito, Lilith surge como a primeira mulher criada por Deus em uma sátira chamada Alfabeto de Ben Sirá, datada entre os séculos 8 e 11 de nossa era, cuja autoria é desconhecida. Contudo, ela foi citada também em outras obras judaicas, como é o caso do Talmud e do Zohar, o Livro do Esplendor. Mas de onde surgiu essa interpretação de que Lilith foi a primeira mulher criada por Deus? Bem, uma de suas bases principais é a discordância existente nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis quanto à criação dos primeiros seres humanos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, é dito que homem e mulher foram criados juntos. Porém, no segundo capítulo, entre os versículos 7, 22 e 23, está registrado que o homem foi moldado a partir da argila do solo, enquanto a mulher só surgiu posteriormente, criada a partir da costela do primeiro homem. Os capítulos em questão provavelmente foram escritos em épocas distintas, sendo então versões diferentes para o mesmo mito. Porém, a sugestão de que homem e mulher foram criados ao mesmo tempo abriu espaço para a interpretação de que uma mulher antecedeu Eva, e essa mulher seria então Lilith. Nessa versão do mito, Lilith não teria aceitado se subjugar a Adão durante o ato sexual. Afinal, ambos eram iguais, pois foram criados ao mesmo tempo e com a mesma substância. Irada com seu parceiro, Lilith teria invocado o nome inefável de Deus e fugido para o Mar Vermelho. Após perceber a sua ausência, Deus teria enviado então 3 anjos para tentar convencê-la a voltar, mas Lilith não aceitou. Por sua desobediência, Lilith foi transformada em um demônio associado à sexualidade e à morte de recém-nascidos, e desde então Lilith foi castigada com a perda de 100 de seus filhos diariamente. Segundo Pierre Brunel, Lilith possui raízes sumérias. Abre aspas. A palavra suméria Lil significa vento, ar e tempestade. É o vento ardente que punha em febre as mulheres logo depois do parto, matando-as assim com seus filhos, considerada uma das grandes forças hostis da natureza. Parte de um grupo de demônios, um macho e 2 fêmeas, o Lilu, a Lilitu e Ardat Lili. Fecha aspas. Lilith pode estar associada também às palavras sumérias Lut, que significa lascívia, e Lulu, que significa libertinagem. Isso pode aí nos explicar a sua face sedutora. Além disso, há quem diga que ela pode estar ligada também a um culto dedicado a uma deusa chamada de Grande Serpente. Por outro lado, existem historiadores que se opõem a essa constatação, afirmando que a associação entre Lilith e esses seres mesopotâmicos é resultado de uma interpretação contemporânea. Assim como os espíritos e divindades mesopotâmicas associadas a seu nome, o mito de Lilith serviu para explicar a grande taxa na mortalidade infantil. Uma das formas de proteção contra esse demônio feminino era escrever o nome dos 3 anjos de Deus, aquele que foi ao seu encontro no Mar Vermelho, na porta do quarto da criança. Na antiga Mesopotâmia, os amuletos eram utilizados para manter os espíritos longe das mulheres grávidas e dos recém-nascidos. Há também versões que a mostram como um espírito noturno que atacava sexualmente jovens rapazes ao longo da noite. Além disso, Lilith é o espírito do vento que pode ser encontrado ao ar livre em locais desertos. O seu exílio é representado em Isaías 34:14, única referência a ela presente em algumas traduções da Bíblia judaico-cristã. Segundo Emrys, foi ao longo do cativeiro na Babilônia que os hebreus tiveram os primeiros contatos com os espíritos sumérios. E foi a partir desse encontro que essas figuras mitológicas sincretizaram-se com a Lilith hebraica. Esses espíritos não estavam necessariamente associados ao bem ou ao mal, pois faziam parte de um vasto universo repleto de seres sobrenaturais. Para o autor, foi após a estadia na Babilônia que Lilith passou a ser representada em grande escala na mitologia judaica. E com o trauma do exílio e a vivência em um ambiente repleto de outros deuses e seres considerados perigosos, os hebreus podem ter projetado em Lilith todas as ameaças que a Babilônia representava para o seu povo. O mito de Lilith sobreviveu aos séculos e sua imagem vem sendo ressignificada e continua também sendo representada na arte e no cinema. Com a ascensão da segunda onda do feminismo ao longo da década de 1960, muitas personagens mitológicas femininas foram apropriadas por mulheres e sofreram um processo de ressignificação.
E esse é o caso, da personagem Morgana das lendas arturianas, das bruxas e também de Lilith. Antes representadas como más, frágeis, sexuais, ligadas ao pecado ou até mesmo inferiores, agora essas personagens ganham uma nova face. No caso de Lilith, esse processo foi realizado principalmente por mulheres judias feministas, ou por pessoas que foram influenciadas de alguma maneira por esse período histórico. A teóloga feminista judia Judith Plaskow juntou-se com seus pares no início da década de 1970 para revisar textos da religião. A autora reinterpretou o mito de criação presente no alfabeto de Ben Sirá, onde Lilith havia sido criada junto de Adão. Segundo a interpretação da autora, a ideia de que Lilith era um demônio foi uma invenção de Adão para que Eva não se aproximasse de Lilith e não fosse influenciada por ela. Outro elemento interessante citado por ela é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não a mulher. Por esse motivo, Eva, ao ver Lilith, se identificou com ela, pois as duas eram iguais. Após a década de 1970, Lilith passou a ser um símbolo de liberdade e independência feminina. Em 1976, foi fundada a revista judaica Lilith. Além disso, a partir desse momento, ela passou a ser associada ao feminismo e até os nossos dias ela inspira obras cinematográficas, canções, jogos e produções artísticas.